Depois de salvar o filho em um momento de desespero, uma mulher rica se aproxima de um morador de rua com uma proposta inusitada: ser sua noiva por um dia no casamento do ex-marido. O que começou como um gesto de gratidão se transforma em uma jornada de conexão, esperança e superação, revelando que as verdadeiras riquezas da vida vão além das aparências. Nos cantos sombreados do parque de Anne, ela caminhava com passos automáticos, um lugar calmo e sereno que contrastava com o tumulto em sua mente. Ao seu lado, seu filho Antoine, um menino de 7 anos cheio de energia e curiosidade, absorvia cada detalhe do ambiente com seus olhos brilhantes. Anne estava perdida em pensamentos, uma mistura tumultuada de preocupações e tarefas a cumprir, mal consciente da beleza que a rodeava. As preocupações relacionadas ao negócio que ela abriu após o divórcio somaram-se à ansiedade de ter que comparecer ao casamento do ex-marido Adrien, agora com outra mulher. O peso de suas responsabilidades a sobrecarregava, deixando-a tonta e distante, enquanto seu filho saltitava alegremente ao seu lado, absorvendo cada detalhe do mundo ao seu redor com olhos curiosos e inocentes. Ele perseguia borboletas, observava patos nadando no lago e às vezes parava para admirar as flores coloridas que adornavam o parque. Para ele, este momento foi uma aventura cheia de descobertas e maravilhas. A vida de Anne passou por uma reviravolta completa nos últimos anos. Casados com Adrien desde o final da universidade, onde se conheceram e partilharam a sua paixão empreendedora, não só construíram uma vida juntos como também fundaram um negócio do zero, mudando a sua fortuna juntos, enfrentando desafios e celebrando sucessos lado a lado. Quando Antoine veio ao mundo, Anne optou por se afastar da agitação empresarial para cuidar do filho, dedicando-lhe inteiramente os primeiros anos de vida. Porém, com o passar do tempo, ela começou a notar mudanças sutis no comportamento do marido. Ele passava cada vez mais tempo no escritório, constantemente imerso em projetos, e a distância entre eles começou a aumentar. Determinada a recuperar a harmonia que outrora partilhavam, Anne decidiu regressar ao negócio. Porém, ao fazer isso, ela foi recebida por um ambiente estranho e tenso. Foi então que ela descobriu a traição de Adrien com Jessica, uma jovem recém-chegada à empresa. O impacto da traição de Adrien foi devastador, abalando os alicerces de confiança e estabilidade que Anne construiu ao lado dele. A traição a deixou arrasada, sentindo-se completamente desorientada e preocupada com seu filho Antoine, sendo sua maior preocupação como protegê-lo nesta difícil situação e garantir-lhe um futuro seguro. Anne estava cheia de incerteza e ansiedade, sem saber o que fazer a seguir. As decisões que ela teria que tomar pareciam esmagadoras e ela se sentiu perdida no meio desta crise. Anne sabia que teria de encontrar forças para continuar, não só para si, mas também para o filho. Determinada a se recuperar, Anne tomou uma decisão corajosa, vendeu sua participação no negócio e decidiu realizar um sonho antigo de iniciar seu próprio empreendimento. Foi um passo ousado, mas ela reconheceu que era necessário reerguer-se. Começar do zero foi assustador, mas Anne estava entusiasmada com a perspectiva de trabalhar em uma nova área que ela adorava. A ideia de construir algo novo, algo que refletisse seus valores e visão, a encheu de entusiasmo e determinação. Apesar dos desafios futuros, Anne sentiu uma sensação de liberdade e poder ao embarcar neste novo empreendimento. Agora imersa nos desafios de construir o seu próprio negócio a partir do zero e equilibrar os cuidados com o seu filho Antoine, Anne mergulhou numa realidade nova, excitante e estimulante. Mesmo mantendo seu relacionamento com Adrien ao mínimo, Anne se dedicou de todo o coração a criar um ambiente seguro e acolhedor para Antoine. Após alguns anos de dedicação e trabalho árduo, Anne tornou-se uma empreendedora de sucesso, com o seu negócio firmemente estabelecido no mercado. Parecia que sua vida finalmente estava se alinhando perfeitamente. Mas um convite inesperado provocou uma tempestade de emoções há muito reprimida,
O convite para o casamento de Adrien com sua amante chegou à porta de Anne como um golpe repentino. Todos os sentimentos que ela havia enterrado durante o divórcio ressurgiram, inundando-a com uma mistura avassaladora de dor, raiva e tristeza. Assistir ao casamento do ex-marido era a última coisa que Anne queria. Cada fibra do seu ser resistia à ideia de testemunhar a celebração da traição que destruiu o seu casamento. No entanto, em meio ao turbilhão de emoções, uma voz calma dentro dela lembrou de que o bem-estar de Antoine estava em primeiro lugar. Apesar da própria angústia, Anne sabia que ir ao casamento era a decisão certa para o filho. Ele merecia ter pais unidos, apesar das circunstâncias, e Anne estava pronta para suportar o peso deste fardo por amor a ele. Anne caminhou pelo parque, um turbilhão de emoções consumindo-a. O peso de liderar seu negócio sozinha e a notícia do casamento de Adrien a perturbaram profundamente. Enquanto isso, Antoine brincava despreocupado, alheio aos problemas adultos de sua mãe. Num momento de distração ao atender uma chamada de negócios, Antoine afastou-se, seguindo um pássaro que voava livremente no parque. O coração de Anne apertou ao ver seu filho tropeçar e cair no lago. Ela deu um pulo, gritando com toda a força por Antoine. Antes que ela pudesse dar um passo em direção ao lago, um morador de rua próximo mergulhou na água com um movimento rápido e corajoso, salvando o menino. Todo o estresse e angústia que Anne carregava pareceram desencadear-se neste momento crucial. Ela correu em direção a eles, seus olhos agora marejados não apenas com lágrimas de alívio e gratidão, mas também com uma torrente de emoção reprimida. Agarrando Antoine com toda a força, Anne não conseguiu mais conter as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Seus gritos eram abundantes e viscerais, uma liberação de toda a tensão acumulada nos últimos tempos. Neste abraço ela encontrou um refúgio temporário, um momento de vulnerabilidade e conexão. Anne, com lágrimas nos olhos, exclamou com gratidão: "Obrigada, obrigada, não sei como agradecer." Seu coração transbordou de emoção ao olhar para o jovem, agora molhado pelo lago. Ele observou, abraçado ao filho, reconhecendo silenciosamente a profunda sensação de alívio e gratidão que permeia o momento. No dia seguinte, Anne voltou ao parque determinada a encontrar o homem que salvou a vida de seu filho. Trazendo roupas limpas e comida como forma de agradecimento, Anne se aproximou do homem com um sorriso genuíno. "Desculpe-me por incomodá-lo", ela começou, "mas queria agradecer novamente por salvar a vida do meu filho." O homem, chamado Gregory, que pelas circunstâncias da vida acabou morando nas ruas e fez do parque sua casa, aceitou os presentes com gratidão. Preocupado, ele perguntou sobre Antoine e Anne garantiu-lhe que ele estava bem. Sentada ao lado dele enquanto ele comia, Anne compartilhou um momento de conexão humana simples, mas significativa. "E como você está?" perguntou Gregory, observando-a atentamente. "Você não parecia muito bem ontem." Anne hesitou por um momento, permitindo-se sentir a vulnerabilidade que mantinha sob controle até agora. Com um longo suspiro, ela respondeu: "Tanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo, e é um pouco opressor." "E então o que aconteceu com Antoine?" Ela respirou fundo, sentindo o peso das palavras em seu peito. "Não sei o que faria se algo acontecesse com ele", disse ela, com o coração apertado de tristeza. Gregory baixou a cabeça em silêncio, a expressão carregada de uma tristeza profunda e familiar. "Eu sei como é", ele murmurou com a voz trêmula. "Perdi meu filho em um acidente." Ele tinha a idade do seu filho. Anne olhou para Gregory com uma mistura de compreensão e compaixão, partilhando um momento de dor mútua e empatia que transcendeu as diferenças nas suas vidas. O parque tornou-se um roteiro diário para Anne e Antoine, que sempre paravam para conversar com Gregory quando ele passava. A vida do homem intrigou Anne, a maneira como ele falou indicava que ele não havia vivido toda a vida nas ruas.
À medida que a data do casamento de Adrien e Jéssica se aproximava, Anne ficava cada vez mais ansiosa em enfrentar os conhecidos e familiares de Adrien. Nesta situação, os passeios no parque tornaram-se um refúgio para suas preocupações diárias. Durante um desses passeios, Anne e Antoine pararam para conversar com Gregory. Percebendo a preocupação nos olhos de Anne, Gregory perguntou se estava tudo bem. Ela explicou a situação do casamento do ex-marido, expressando algumas de suas preocupações. Ignorando a complexidade da situação, Antoine, entusiasmado por participar da celebração, começou a falar com entusiasmo. Vai ser uma grande festa. Mal posso esperar. Vou usar uma roupa linda que o papai comprou para mim, disse inocentemente, estendendo o convite a Gregory. Você deveria vir conosco. Haverá muita comida e você poderá conhecer o papai. Gregory riu da inocência de Antoine, mas ficou surpreso quando Anne concordou com o filho. É verdade, você deveria vir conosco, ela insistiu. Seria uma noite especial. Por favor, seria ótimo ter você lá para que eu não tivesse que enfrentar sozinha a família do meu ex-marido. Gregory hesitou. O que você vai dizer a eles? Você não pode aparecer no casamento com alguém que encontrou na rua, preocupou-se com a situação. Vou lhes contar a verdade, que você salvou meu filho, disse Anne. Ou direi que você é meu noivo, ela brincou, soltando uma leve risada. Com a insistência de Anne e Antoine, Gregory acabou aceitando o convite, oferecendo a Anne um vislumbre de esperança em meio às preocupações que a atormentavam. Chegou o dia do casamento de Adrien e Jéssica. Anne, agora acompanhada por Gregory, levou Antoine à cerimônia. Mas ela não conseguia imaginar as surpresas que os aguardavam naquela noite. Ao entrarem no restaurante onde aconteceria o casamento, todos ficaram surpresos ao ver Anne acompanhada de Gregory. Ele não se parecia em nada com o homem que Anne conhecera no parque. Com o cabelo cortado, a barba raspada e as roupas elegantes que Anne lhe dera para a ocasião, Gregory exalava uma aura de confiança e sofisticação. Ele parecia um empresário impecável na aparência. Anne ficou impressionada com esta transformação, mas a sua surpresa foi ainda maior quando Gregory começou a interagir com as pessoas na festa. Com sua eloquência e palavras profundas, ele cativou todos ao seu redor, revelando uma sabedoria e perspectiva que Anne já havia percebido na conversa no parque. No entanto, foi quando alguém perguntou a Gregory sobre a sua profissão que Anne ficou verdadeiramente surpreendida. Sou sócio do negócio da família do meu irmão, explicou Gregory serenamente, mas por enquanto vou dar um passo atrás. O meu irmão dirige o negócio sozinho desde a morte do meu filho. Esta revelação deixou Anne sem palavras. Ela olhou para Gregory com admiração renovada, percebendo que por trás dessa aparência modesta havia uma história de perda e sobrevivência que a tocou profundamente. Naquele momento, Anne compreendeu que Greg era muito mais do que parecia à primeira vista. Vendo a surpresa nos olhos de Anne, Gregory sentiu que era hora de compartilhar mais de sua história com a mulher que se tornou sua amiga nas últimas semanas. Com um misto de coragem e vulnerabilidade, Gregory começou a explicar como a perda do filho num acidente o havia devastado. Fiquei arrasado, disse ele com tristeza na voz. Parte de mim morreu com meu filho naquele dia. Nada mais fazia sentido. Ele continuou, revelando que a dor insuportável o levou ao divórcio e à perda de rumo na vida. Deixei o negócio nas mãos do meu irmão e vaguei sem rumo. Estou nas ruas desde então, disse Gregory com sinceridade, tristeza e alívio por finalmente partilhar a sua história. As conversas diárias com você e Antoine me trouxeram de volta à vida. Você me fez sentir vivo novamente de uma forma que não sentia desde o acidente. Anne ouviu atentamente, tocada pela profundidade das palavras de Gregory.
Ela percebeu o quanto suas simples interações diárias tinham significado para ele, um raio de luz em meio à escuridão de sua dor. Naquele momento, Anne sentiu uma ligação ainda mais forte com Gregory. Gregory olhou para Anne com determinação nos olhos, um sorriso gentil curvando seus lábios. Ouvir a sua história, como você ressuscitou, me fez ver que pode haver vida mesmo depois das dificuldades, disse ele com sinceridade. Anne pegou suas mãos, emocionada com suas palavras. Ele sorriu, um brilho de esperança brilhando em seus olhos. Liguei para meu irmão, revelou Gregory a Anne, vou para casa e logo voltarei ao trabalho. Vou reconstruir minha vida. Obrigado por tudo. Com os olhos cheios de lágrimas, Anne abraçou Gregory com ternura, tocada pela sinceridade das suas palavras. Naquele momento, ela compreendeu a extensão do impacto que tiveram na vida um do outro. Greg, você também tem sido uma luz para nós. Sua presença trouxe uma nova perspectiva para nossas vidas e somos eternamente gratos a você, disse Anne com uma voz cheia de emoção. Enquanto o casamento de Adrien se desenrolava ao longe, Anne e Gregory sentaram-se ali, compartilhando histórias, risos e lágrimas entre eles. Uma verdadeira amizade floresceu, unindo-os num vínculo de compaixão e apoio mútuo. À medida que a noite avançava e todos se dispersavam, Anne e Gregory trocaram olhares significativos em meio às incertezas da vida. Eles se encontraram e isso foi o suficiente para iluminar seu caminho. Gregory, com um longo caminho pela frente para reconstruir a sua vida, e o futuro para ambos era incerto. Mas quando se despediram naquela noite, ambos sabiam que tinham encontrado alguém especial, alguém com quem podiam contar. Ao ver Gregory ir embora, Anne sentiu uma mistura de emoções inundando seu coração. Ela sabia que não seria a última vez que eles se viriam. Havia uma ligação entre eles, uma confiança mútua que transcendia as palavras. Mesmo com um futuro incerto, ela estava grata por ter encontrado alguém com quem compartilhar não só os bons momentos, mas também os ruins. Gregory, por outro lado, caminhava com determinação, com a mente repleta de planos para reconstruir sua vida. Mesmo diante dos desafios que enfrentaria, ele sabia que não estava sozinho. Anne havia se tornado uma presença significativa em sua vida, alguém em quem ele podia confiar totalmente. E assim, com um sentimento de esperança e uma promessa silenciosa de se encontrarem novamente, Anne e Gregory seguiram caminhos separados naquela noite, prontos para enfrentar o que quer que o futuro reservasse, sabendo que se tinham encontrado para partilhar cada passo do caminho. Às vezes, nas reviravoltas imprevisíveis da vida, encontramos conexões preciosas e inesperadas. A história de Anne e Gregory lembra-nos que mesmo nos momentos mais sombrios, a amizade e o apoio mútuo podem ajudar-nos a superar desafios e a encontrar esperança. Ensina-nos a importância de estender a mão aos outros, mesmo quando estamos a passar por dificuldades, de partilhar as nossas histórias e de encontrar força na ligação humana. Você já passou por um momento difícil amenizado pela presença de alguém inesperado em sua vida? Compartilhe sua história de como uma conexão improvável trouxe luz a um momento de escuridão. Se você gostou da história, clique no botão curtir, e este outro vídeo que aparece na tela agora também pode lhe interessar.